Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso BMC New Deal, o programa aqui da BMC News que a gente fala sobre os mercados alternativos, né? Aqui a gente já falou sobre vinho, cannabis, música, inteligência artificial, um monte de assunto diferente e bacana. E hoje, pessoal, um dos assuntos mais diferentes que a gente já trouxe nesse programa, que é sobre meteorologia, clima. E tem empresa que consegue ajudar outras empresas a fazerem mais dinheiro de olho justamente no clima. E para a gente poder comentar sobre isso, eu estou aqui com o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor da Notus, e com a Desirê Brandt, que é sócia executiva e meteorologista da Notus. Sejam muito bem-vindos. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre o mercado, sobre meteorologia. Vamos nessa, vamos trocar ideia sobre isso. Queria começar perguntando logo do começo. O que a empresa de vocês faz? Para o pessoal de casa entender, por que o Rafael chamou esse pessoal para falar de meteorologia, né? Porque justamente vocês... Será que vai ter previsão? Será que vai ter previsão? Fim de semana? Será que é isso? E a gente pode chutar à vontade aqui que não vai acertar. São Paulo tá impossível se acertar isso aí. Todo dia chove, todo dia faz sol. Enfim, me conta. Quem quer começar me contando o que a empresa de vocês faz? Bom, a Notus ela surge, né, como uma oportunidade exatamente de ajudar outras empresas, né, a, se não ganhar dinheiro, pelo menos minimizar prejuízos. Então nós somos uma empresa de meteorologia, obviamente que no fundo, o que a gente faz? Previsão do tempo e clima. Né? Tempo e clima, existe uma diferençazinha aí, o tempo é uma coisa mais próxima, o clima seria uma coisa mais de longo prazo. Mas no fundo, o que a gente faz é ajudar empresas, né, a ganhar mais dinheiro, como você mesmo citou. Sinalizando os riscos e as oportunidades, né? Porque o clima tem isso, tem risco e tem oportunidade. E justamente, a minha primeira pergunta era justamente essa, assim, eu imagino que vocês devem ter uma atuação muito forte no setor agro, né? Sim. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre café fora do ar. Café é um negócio extremamente complexo quando você vai analisar o café especial, porque um grau de diferença na plantação já muda completamente o quanto aquele cara vai produzir naquela safra. Então, como é que vocês conseguem ter certeza e medir com precisão para aquele cara conseguir nessa curvinha, nessa margem, ele faturar melhor? É difícil a gente bater o martelo, olha, vai fazer 2,3 graus durante as 6 horas da manhã, enfim. Então, mas a gente aponta a tendência de risco, né? Por exemplo, agora os modelos estão sugerindo ali uma onda de frio que traz o risco para a geada em meados do mês de maio, né? Então, os produtores já ficam atentos, né, a esse risco. É claro que a gente não vai conseguir cravar qual exatamente vai ser a temperatura, mas a gente vai dizer que é um risco de temperatura abaixo dos 3 graus e isso já pode afetar a maioria das lavouras. Para o café tem que fazer mais frio do que isso, em torno de 0 na superfície, aí sim pode queimar o café, pode ter um efeito maior, né? Um prejuízo maior nas lavouras de café. Então a gente sinaliza esses riscos, durante os dias 14, 15 do mês de maio, atenção, porque vai ter uma onda de frio com potencial para geada nas áreas produtoras do sul de Minas, na Mogiana Paulista, em áreas produtoras de milho, ainda tem milho em campo que estão correndo esse risco, né, de enfrentar aí uma onda de frio e botar tudo a perder, né, porque nessa época do ano, se entra, dependendo da época do ano, se entra uma geada, acaba com uma safra de milho, né, ela já estaria finalizando e vem o frio e pode queimar aí algumas lavouras, né, mas a gente não atua só, claro que quando a gente fala em atuação da meteorologia a uma empresa, a gente pensa na primeira empresa que é a céu aberto, que é o agro, né? É o primeiro a sentir os efeitos do clima, das mudanças climáticas, inclusive, né? Das safras, enfim, né? A gente, e nós meteorologistas, a gente acaba se especializando nisso, né, Ale? A gente é meteorologista, mas a gente tem que entender muito bem do agro para entender o momento, né? A dor, né, de quem está precisando da nossa informação. Mas além do agro, existem outros setores. Por exemplo, o setor elétrico, que naturalmente foi de onde nós viemos, né? Já o Alexandre até explica. A gente vai segurar isso para os breaks, para os blocos, porque senão a audiência vai embora, né? Ela vai ficar nos 5 minutos e vai falar assim, já entendi o que eles fazem, muito obrigado, valeu. Vou agora tirar o cochilo. Algum dos exemplos, né? A gente já chegou a fazer um estudo, por exemplo, para uma empresa de sorvetes. Sorvetes? Sim. Os últimos verões, a gente foram marcados por fortes ondas de calor. E o setor não estava preparado, porque no verão anterior, que foi de 22 para 23, a gente teve um laninha que miou o verão, não teve calor para isso. E aí no próximo, não havia, né, pelo menos o
O setor não esperava por essa elevação tão significativa. Tão quente. Muito Um louco, ano de né? 23 para 24 tão quente. E aí é uma empresa em que se vende sorvete na rua. As lojas estão na rua. E precisa abastecer essas lojas. E não deu conta, né? No momento de onda de calor. Eles não estavam preparados. E é aí que a gente fala de a oportunidade, né? Porque eu falei de risco e oportunidade. Nesse momento, eles perderam a oportunidade, né? E tiveram ali também, é claro, o desafio de abastecer essas lojas. Roupas também, porque os 2 últimos anos foram marcados por invernos muito fracos. Claro. E aí, quem que teve o prejuízo? O varejo que investiu em algo. casaco, Por quê? né? O que acontece? Exatamente. É no inverno em que a gente vende os artigos mais caros. Roupa de inverno é mais cara. Claro. Uma bota é muito mais cara do que uma sandália. Um chinelo. Entendeu? É verdade. Então é nesse momento que se ganha dinheiro. E muito mais do que isso, o Dia das Mães. É uma data importantíssima para o varejo. Mas onde é que vocês entram com meteorologia no Dia das Mães? Então, Em vários momentos. Em vários momentos. No momento que você fala pro fabricante, olha, esse inverno está sendo ruim, esse Dia das Mães foi ruim, mas o próximo Dia das Mães existe um grande potencial de você tirar esse prejuízo. Por quê? Porque a gente espera por um clima assim, assim, assado, que depende, né, da troca de um El Niño para uma Laninha, e isso vai impulsionar o seu mercado. E essa conversa começa lá atrás. Um ano A antes. gente está antes de Pro cara que já é o fabricante. O fabricante, é o cara que já tá... Ele sempre tá se É o cara que vai antevendo, comprar né? lá da China, vai comprar o feixe que vem lá do... o pelinho da bota. Que loucura. E aí, justamente... Nossa, tem tanta pergunta sobre esse assunto, que é o seguinte... quando a gente fala em teoria econômica, a gente fala muito sobre ciclos, empresas cíclicas, né? Então, a sazonalidade. E a sazonalidade, aparentemente, ela isso é uma coisa que o pessoal não lembra muito de casa, mas o clima, ele determina muito a sazonalidade das coisas, não? Exatamente. A nossa empresa vive na sazonalidade. Então, isso que eu queria entender, porque basicamente vocês, então, trazem de uma maneira mais... tentam estabilizar uma sazonalidade que pro cara seria meio jogado, não? Assim, você deve ter um mercado seria muito meio grande. óbvio, vamos dizer assim. meio... Seria óbvio vender casaco de frio durante o inverno. E se o inverno não for tão bom? Cara. E sabe o que acontece se o inverno não é tão bom e o cara investiu em casacos mais pesados? Perde dinheiro. Esse casaco, ele ocupa mais lugar no estoque, porque ele é maior. Que é dinheiro. Também dinheiro. E outra coisa, no próximo inverno a moda mudou. Será que ele vende esse casaco no outro inverno? Vai ter que queimar estoque. Você entendeu? Aí ele vai ter que queimar. Nossa. Então, então tem esse momento que o Ale comentou, que é a primeira conversa, o que eu vou fabricar? E aí tem o momento um pouco mais próximo, ó, Dia das Mães, e não é o Dia das Mães que tem que estar frio, são os dias que antecedem. É o sobretudo dia que... o fim de semana que antecede, que é ali que vai vender. Sabe quando o filho fala, o que eu vou comprar pra minha mãe? Se já esfriou, é quase que 1 mais 1 igual a 2 que o cara vai comprar alguma coisa de frio. E as lojas também sabem disso. E aí elas preparam as vitrines. A vitrine também tem que estar de acordo para você conseguir, né? Então, todos esses momentos a gente tem a nossa participação. Aí você imagina o seguinte, se você não combinou isso com São Pedro... Pois é, mais cara. do que isso. Mais do que quebrando isso. São Pedro. Pô, se o cara não veio perguntar pra gente, se a gente já conversou com São já Pedro... trocou ideia com você ele. já teve essa ideia. Então é mais ou menos isso que a gente faz em qualquer que seja um segmento. Então, e é isso que eu queria entender, assim, porque eu tô tentando pensar em segmentos que não precisam disso, mas é muito complexo, né? Não, é muito raro, não, se você não precisar de clima. Assim, praticamente tudo que você imaginar, em algum momento da cadeia, ele precisa do clima. Eu pensei, por exemplo, streaming. Joguei aqui, Netflix, na minha cabeça. Só que a Netflix, se tiver frio, eu não vou querer sair da minha casa. Eu vou querer ficar em casa. Exato. Eu vou querer assistir. Exatamente. Se tiver calor, eu vou querer ir pra praia. Exato. Eu não vou ficar em casa. Aí eu não vou assistir. Olha que loucura, não? Tem coisas que são um pouco mais complexas ainda. Você imagina o seguinte, a própria sorveteria que a gente estudou, né, dependendo do clima, vamos dizer que tem aquele clima que você, a partir daquele momento você toma sorvete. Sei lá, 26 graus você já está apto, né,
O seu eu interior já se adaptou. Já tá firme. Já tá firme. É que eu sou viciado em sorvete. Eu com 15 graus já tô tomando sorvete tranquilamente, mas é porque... Mas você imagina o seguinte, você tem ainda duas opções. Uhum. Você chegou naquele momento que você já tá, né, no seu nível sorveteiro. Perfeito. Só que se estiver chovendo, você deixa de ir à sorveteria da rua e você vai pro shopping, ou vai pra alguma coisa mais Que aí é um mais outro fechada. mercado. É outro mercado. Ou seja, o cara, ele precisa entender a jornada do cliente também na rua, né? E outras coisas também, por exemplo, vamos supor, ali tá muito quente, e daqui a 2 semanas tem uma comemoração, né? Qual vai a sobremesa que você vai comprar? Sorvete. Se tiver frio, você vai pensar em outra coisa. Assim, são comportamentos de mercado, né, que a gente, ao longo de anos, né, não vamos falar de tempo, mas ao longo do tempo a gente veio se habituando, prestando atenção. Identificar, né? Identificando. E essa não sazonalização sazonal, vamos dizer assim, tentando ser redundante, exatamente porque os verões e os invernos eles estão meio chacoalhados com tanta mudança climática, eles nos trazem 2 coisas que todo mundo hoje em dia fala. Né? A gente começou falando aqui que é um mercado que, né, diferentão e tal, mas todo mundo hoje em dia fala de 2 coisas. Primeiro, mudança climática. Né? Qualquer que seja o papo de elevador, nossa, que calor, nossa, esfriou, nossa, o tempo tá chovendo, louco, nossa, né? tá seco, o tempo tá louco. Chove, hein? Mas se você pega esse comportamento em dados e você coloca aí para uma máquina estudar esse comportamento e coloca junto, né, as variáveis do clima, você chega a um comportamento onde você começa a fazer previsão do Rafael querer tomar sorvete. Né? Cara, que doideira. E aí o Rafael vai pro shopping ou vai pra rua. Então o algoritmo ele sabe, né? Ele vai entendendo ao longo do tempo. Então hoje em dia falar de meteorologia é muito simples. Por quê? Porque ela envolve essas 2 vertentes que estão na boca de todo mundo: inteligência artificial e mudança climática. Pô, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Deal dessa semana e na volta muito mais sobre esse papo, que eu tô curiosíssimo para conseguir saber mais sobre como é que a gente pode usar a meteorologia, isso ajuda as empresas e tudo mais. Então fique por aí que tem muito mais BMC New Deal chegando aí. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Dia. Hoje um papo muito bacana sobre meteorologia, sobre tudo isso que a gente estava falando. E aí vem uma questão, que é a questão das doenças. Clima significa sazonalidade de doença também, né? Gripe, dengue, né? Você tem, inclusive, diferentes lugares do Brasil, você tem diferentes doenças, né? Você pega no norte, por exemplo, você tem malária e tudo mais. Como é que vocês fazem para conseguir ajudar, por exemplo, farmácias? Isso tem um impacto no setor farmacêutico? Como é que é isso? Quem quer começar? Tira 2 a 1. Aqui é complicado, porque se você deixar, a gente fica o dia inteiro falando. Então vamos ser, vai. Manda. Bom, uma pergunta bastante interessante pelo seguinte fato. Você imagina que, né, o clima... Existem alguns gatilhos que são muito claros. Se tem uma mudança brusca de temperatura, né, é óbvio que, né, as pessoas ficam doentes. Ok. Se você estiver esperando aquela mudança, né, de um dia para o outro, você saiu de casa, hoje já está frio. A chance de você ficar doente vai ser menor, porque você já sai preparado. Mas existe uma situação que ela é a mais clássica de todas. Você sai de manhã, tá sol, tá vindo de vários dias, sol, calor. A meteorologia na TV falou que vai esfriar e você olhou de manhã, sol, os caras não sabem nem o que tá falando, vai errado, né? E aí no meio do dia entra a frente fria, a temperatura dá aquela, né, descortinada e você termina vindo para casa ou molhado, né, com vento gelado. Então isso aí é batata. Tá? Então as empresas, elas estão, vamos dizer assim, esperando esse tipo de situação para vender antigripal, problemas. Mas como você falou, o Brasil ele é gigantesco. Né? Às vezes essas mudanças muito bruscas, elas não acontecem desta forma, por exemplo, né? Você citou que morou em Goiânia, no Centro-Oeste, por exemplo. Um calor inacreditável. Um beijo pra Goiânia, inclusive, um dos lugares mais legais que eu já morei, mas é um calor e seco pra caramba. Exatamente isso que eu ia falar. Então você imagina quem tem problema de rinite alérgica. Eu, no caso, muito. Nessa época do ano, né, ali agosto, setembro, temperatura que amanhece com 12, 13 graus, à tarde está 35, assim, sem medo de ser feliz. Amanhece com 12 e à tarde está mais acima de 30. Com umidade lá de 12%. Sem contar que ali nas redondezas tem queimadas. Tem um monte. Então,
é um ar completamente inóspito e as pessoas, né, elas pulverizam os pontos-socorros nessa época do ano. E você pega, por exemplo, ali, isso não é raridade, ali em Goiânia, inclusive, é o comum. Você não consegue viver se não tiver ar-condicionado. Você tem que ter ar-condicionado. Não tem jeito. Assim, ou um ventilador muito potente. E principalmente purificador. Assim, eu nunca fui no lugar... Eu sou de São Paulo aqui, né? Na verdade, eu sou nascido em Fortaleza, mas eu moro em São Paulo desde que eu entendo por gente. E eu nunca morei num lugar, por exemplo, que chegasse lá, a primeira coisa que a pessoa te fala é, viu, ó, você compra um hidratante pra pele e compra um purificador. E é na cara, assim, muito louco. Imagina que tudo isso que você falou é mercado que a gente atua. Uhum. Então, né? O mercado de hidratante, o mercado de anti-histamínico, né? O pessoal que tem purificador alergia, também. Purificador, ar-condicionado, ventilador, tudo isso é mercado para meteorologia. Por quê? Porque vai ter ano que vai estar pior e tem ano que não vai estar tão ruim. Então, o pior previsor é o retrovisor. Então, a Desirê falou no primeiro bloco do exemplo da primavera lá em 2023, né, que foi extremamente quente. Quem se preparou da mesma forma lá em 2022 foi frio. Né? Quem se preparou da mesma forma para 2023 perdeu dinheiro, deixou dinheiro na mesa. Né? Por quê? Porque foi extremamente quente. Né? Esse inverno a gente está, né, nossos clientes já estão sabendo. Quem se preparar para esse inverno, como foi o inverno passado, né, vai deixar dinheiro na mesa também. Por quê? Não que eu estou dizendo que, né, o inverno vai ser rigoroso, mas se ele for perto do normal, já vai ser infinitamente melhor que o ano passado, que não teve nenhum frio. Os 2 últimos anos, na verdade, foram bem ruins, assim, de frio para o varejo, né? Então... Nossa. E o comportamento normal é, infelizmente, o retrovisor. Né? E ao invés de ir atrás de uma consultoria para ver como que vai ser esse ano, eu preciso vender, então eu preciso saber como que eu me preparo. E aí, quem se preparar dessa forma vai aproveitar melhor a oportunidade. Né? Agora, Rafael... Não, pode falar, né? Pode falar. Perdão. Sabe que animal que mais mata no planeta? O ser humano. Depois do ser humano. Que mais mata no planeta é o mosquito Aedes aegypti. É o mosquito. Nossa, acertei? Nunca acerto essas perguntas capciosas, velho. Vamos! Eu não sei se é exatamente feliz, o Aedes aegypti, mas é o mosquito. Agora você imagina o seguinte, se você está numa condição como a gente esteve nos últimos, sei lá, 15, 18 meses, com temperaturas na média muito mais altas do que o normal, há uma explosão de mosquitos. Né? Inclusive o mosquito da dengue. Se você pegar o número de casos, ele veio batendo recorde de forma sucessiva, ano a ano. Exatamente por conta disso. Tá? Então, como você falou, a malária lá no norte, né, no centro-oeste, e a dengue de norte a sul. Né? A gente viaja bastante para fazer palestras sobre, principalmente no agronegócio. Claro. E dengue não era um assunto pertinente ao Rio Grande do Sul há alguns anos atrás. Né? E esse ano é tanto quanto o restante do Brasil. E aí, vocês veem uma piora nesse sentido de aquecimento global está desenfreado. Você tem os países, por exemplo, os Estados Unidos acabou de sair do Acordo de Paris, ou seja, vai voltar a emitir mais gás poluente ainda na atmosfera. E aí você tem um Brasil, igual a DC estava falando, que o varejo sofre muito com frio, ou seja, outro sinal de aquecimento global vindo. Então, a previsão de piora nesse cenário, assim, vai ficar cada vez mais instável para a gente conseguir analisar tanto clima, e o clima coloca entre parênteses doenças, tudo, mercado, né? E tudo, vai piorando, é isso? Provavelmente o que a gente falou há pouco. A sazonalidade não fica tão sazonal dessa forma. Não é tão óbvio. Você pode estar embebido aí num cenário diferente, né? Que é embebido num cenário que era uma senoide perfeita, vamos dizer assim. Agora ela é uma senoide que ela tem picos, né? Tanto para cima quanto para baixo. Tem muita gente que critica, esse frio todo ainda, o planeta não está aquecendo. Na realidade, o que acontece? O planeta, na média, está aquecendo. O que acontece é que os eventos extremos estão cada vez mais extremos. Então, isso vale também para as ondas de frio. Nós tivemos dois eventos de neve na Flórida, o que é um absurdo. Vou dizer.
né? Na Flórida. É absurdo. Isso não acontece na Flórida lá, né? E começou a acontecer. Você tem um monte de coisa acontecendo em todo lado do mundo. Ventos com mais de 100 km por hora, lá em São Paulo. O primeiro episódio foi em outubro, agora não me lembro, foi outubro ou novembro de 23. Aí depois, no ano que vem, novembro de 24. E agora, recentemente, aconteceu de novo. E você teve as queimadas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, teve queimada pra todo lado ali. Recorde de queimadas. Eu fui cobrir algumas, né? Porque eu tava na 2024 SBT. foi o ano mais quente da história, né, do planeta. Foi. E aqui no Brasil também foi o mais quente do Brasil. E super seco, né? Pois é. Com chuva abaixo da média, só começou a voltar a chover na primavera. Mas a gente passou 12 meses consecutivos com a chuva sem alcançar a média E histórica. queimada pra todo lado. E queimada pra todo lado. É um inferno, inclusive. Porque... Existe uma sazonalidade de queimada também, né? Então, E o ano passado, a gente veio de um verão com a chuva muito aquém do que se espera. Então, a gente já entrou no período seco, mais seco do que deveria. E aí, o pico de queimadas, que é natural acontecer, aconteceu mais cedo do que se esperava. Em maio, né? A gente já estava tendo muita queimada. Absurdo. Começou quando é normal antes. lá em agosto ou setembro. Não, e é horrível, assim. Eu lembro de uma vez que eu fui cobrir uma queimada, ali perto da Anhanguera ali, né? Você teve uma queimada ali, eu trabalhava na SBT na época. Fui numa comunidade que ela ficava no meio de várias zonas de mata. Todo dia tava tendo queimada ali. As pessoas começaram a conviver com a queimada. Então, se perguntar pra pessoas, você falava assim, cara, você não tá sentindo esse cheiro de queimada? Eu falo, não. Como não, cara? A pessoa acostuma, isso é péssimo, é criança, sabe? É um monte de gente que tá lá, não. Rafael, mas sabe o que uma coisa que, né, evidencia até, né? Essa questão das mudanças do clima, trazendo esses acontecimentos. Antigamente isso acontecia só lá como você citou, ali na comunidade. Hoje em dia não, hoje em dia tá batendo na porta do rico. Eu já vi isso que aconteceu na Califórnia. Total, um monte de bilionário, inclusive sem casa, cara, era bizarro, né? Você olhava lá, por exemplo, as cerimônias do Oscar, do Grammy, a posse do Trump e tal, assim, se você olhava naquela fileira, tava todo mundo sem casa, né? E era, o Jeff Bezos sem casa, sabe? Os atores de Hollywood sem casa, porque tá batendo na porta, né? E ao mesmo tempo que, né, você tem um aumento da discussão sobre o meio ambiente, ele também contrapõe com um aumento da ignorância em relação às questões climáticas. As pessoas, elas politizaram as questões climáticas demais também. Sim. Acham que isso é ser de esquerda ou de direita. Não é, cara. É você cuidar do planeta pra você continuar podendo discutir. No caso, não morrer no lugar importante, não. Não é nem esquerda nem direita, é o centro da sua vida. É o centro da sua vida, cara. Não sei se você entendeu. Você não vai ter debate, não vai ter Twitter, ou celular, ou coisa tipo, se você morrer queimado, entendeu? Assim, se pegar fogo, né? Então, enfim, tem toda essa questão, muita coisa. E eu queria entender sobre como é que o mercado brasileiro tem conseguido atuar em relação a isso, assim. Como é que vocês estão ali bem numa ponta de entendimento dos empresários sacarem que isso é uma discussão importante para eles, entenderem que isso realmente é um investimento que gera uma economia. Como é que vocês têm visto essa adesão das empresas em relação à empresa de vocês, no caso? Olha, eu acho que tem sido bastante positivo, né? Por exemplo, nós nascemos dentro do setor elétrico. Se você olhar o setor elétrico, lá no começo dos anos 2000, que foi ontem, né? A gente está em 2025, nós não tínhamos plano B. Né? Naquela época do apagão, lá em 2001, criou-se o plano B, que foi a gente não depender 100% de hidrelétricas. E depois veio o plano C, o plano D, e hoje em dia a nossa matriz energética ela é super diversificada. E ela é muito ancorada em gerações não poluentes. Então hoje a gente tem, além da água, né, nós temos aí a geração eólica, nós temos a geração solar fotovoltaica. Né, a gente tem o aproveitamento de coisas que iam para o lixo. Então, por exemplo, você tem a casca do arroz. Ficavam pilhas e pilhas que davam um mega de um problema. O que fazer com aquela pilha de arroz? O cara começou a usar, a queimar para gerar a energia que ele mesmo consome. E assim vai, né? O cavaco de madeira, né? A palha do milho, o próprio álcool, né? O álcool de cana, o álcool do milho, enfim, a gente tem o biodiesel. Então, assim, a gente tem N coisas. O Brasil ele é muito rico nesse sentido.
Então, de fato, a gente está anos-luz à frente de muito país de primeiro mundo, sob esse ponto de vista. Né? E são todas empresas a céu aberto. Exatamente. Então, empresas a céu aberto, há muito tempo, elas estão sempre precisando, né? Muito conscientes de que elas precisam da meteorologia, né? Tanto o setor elétrico, é uma empresa a céu aberto, né? A raiz da coisa toda. Claro. E o agro também, né? Então, tanto que são os nossos principais clientes. Claro que a gente atende a diversos, mas os principais, agro e setor elétrico. Que o pessoal são os que olha primeiros pro céu, a sentir os efeitos do clima. Pro céu e fala, caraca, vai chover hoje. Caraca, não, você imagina o seguinte, você pode gerar energia com zero né, de investimento, entre aspas, né? Zero de investimento, né? Ou você tem que comprar um navio de petróleo, de gás, enfim. Aí você escolhe. Além de ser caro, é poluente. Pô, é horrível, né, pro meio ambiente. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Deal e na volta tem muito mais sobre esse papo. Fique por aí. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Alexandre, com a DC Rei, lá da Notus, que a gente está comentando sobre o setor de meteorologia, o que isso impacta, né? Impacta 1 zilhão de coisas, é coisa de maluco isso, e quando você para analisar, realmente tem muita coisa, né? Estava comentando sobre os incêndios na Califórnia, né? Que eu acho que dos fenômenos climáticos, dos desastres naturais, acho que foi o mais recente, né, dessa proporção, e que bate na porta do rico, né? É o que você estava até falando. Ele não é marginalizado. Ele está batendo na porta do rico e está tirando a vida de vida e casas, enfim, tudo mais. Então é uma coisa que realmente não tem como ninguém negar que existe aquecimento global, existe essas paradas, tudo. Em questão de mercado, quanto que isso impacta no mercado, por exemplo, esse tipo de desastre natural? Como é que é? Setor de seguros, por exemplo, é isso? Olha, sim. Eu não saberia te dizer assim com 100% de certeza, mas já ouvi falar, né? Que lá não existe mais seguro residencial que cobre esse tipo de problema. Por quê? Incêndios na Califórnia já são, né, noticiados todo ano, né, sei lá, desde quando? Só que a coisa, né, vem piorando, vem tomando uma proporção nunca antes vista, né? Então, a seguradora também, vamos dizer, ela não é burra, né? Claro. Então, é lógico que o prêmio seria, sei lá, mais caro do que a casa e do outro lado também, ninguém é burro, não vai ter um seguro desse tamanho. Então, são mercados que terminam deixando de existir, ou eles ficam tão caros que não vale a pena para ninguém, né? Caraca. Deve ter tido um prejuízo absurdo para a empresa de seguros quando acontece esse tipo de coisa, né? Porque a gente está falando de casas multimilionárias que, em teoria, não ia acontecer nada com aquela casa. Então, um condomínio fechado, bonitinho, né? Tipo... E por muito menos acontece aqui no Brasil, por exemplo. Destelhou uma casa, ou até em construção civil, né, Ale? Alguma chuva que atrasou o prazo da entrega de uma construção. E aí já aconteceu da gente fazer um laudo, né? Para justificar, fazer um estudo, justificar que realmente choveu e tal, para entrar com o pedido. E aí você imagina que isso, a recorrência, né? Que antes o tempo de recorrência é 30 anos. Não, cara. Né? Tá todo 2 meses depois aconteceu de novo. Né? Aí você pega, por exemplo, seguro agrícola. O pessoal aí dos bancos agrícolas sabe muito bem disso. O pessoal do Rio Grande do Sul, ali 2021 para 2022, 100% não, mas sei lá, 90% teve que acionar o seguro. No próximo ano, aquele seguro ficou muito mais caro. Claro. Né? E aí no outro ano, e aí, acho que foi 21, 22, 23, foram 2 anos muito ruins. Ficou mais caro. Aí no outro ano o problema foi o excesso de chuva. O excesso de chuva. Então, quer dizer, que seguradora que vai apostar, né, num produto agrícola num estado... É até difícil falar, né, mas num estado que está tão sujeito a intempéries desse nível... Né, é risco, não? O Rio Grande do Sul, naquela ocasião, ele estava vindo de 2 anos
muito ruins de seca. A gente teve 3 anos consecutivos de laninha. E, sobretudo, os 2 últimos anos com esse laninha, que foi de 22 para 23, o último ano, inclusive, eles foram péssimos. Foi uma das piores secas no Rio Grande do Sul. Tinha imagem, lembra? Aquela imagem do pessoal atravessando o rio. Sim. Né? O rio Uruguai, que é gigantesco, a pé. E aí, no outro ano, virou. Na primavera de 23, já caiu uma baita chuva. Em maio de 24, foi a tragédia no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Então, assim, lá os extremos são mais extremos ainda. Lá sempre foi. Então, como trabalhar com seguro nesse, né, numa... Eu cobri São Sebastião aqui, por exemplo, quando teve a chuva. Sim. Foi o Carnaval de 23. Carnaval de 23, eu fui pra lá, eu fui cobrir, na época eu tava na CBN. Um desastre, assim, era uma coisa que você falava assim, cara, não é possível que São Sebastião nunca choveu antes, não é possível. E não foi só a comunidade. Não, foi pra todo lado. Foi pra todo lado. Começou na comunidade, que era Topolândia, ali foi o primeiro local que o governo soube que a situação estava feia, eles passaram de helicóptero por ali e olharam aquilo tudo. São mansões que ficam nos morros ali do litoral norte. Famíliadas, assim, era coisa de maluco. E você chegava... assim, você tinha uma questão também da falta de preparo do próprio governo ali, da própria prefeitura, em relação a esse tipo de situação. Porque ninguém estava esperando chover quase 1.000 milímetros uma noite, entendeu? Então, assim, por exemplo, e eram coisas muito básicas. Por exemplo, sistema de comunicação. Sistema de comunicação de desastres naturais. Então, pô, em teoria, esse sistema, por exemplo, com sinal de celular, seria eficaz. Só que a primeira coisa que caiu quando teve a chuva foi o quê? Foi a torre de celular. Ninguém ficou sabendo. Então, sim, por exemplo, Topolândia... Todo mundo ficou incomunicável ali, né? Foi comunicável. Topolândia, por exemplo, só conseguiram escapar. Topolândia tiveram, acho que foram 1.000 casas, 1.000 pessoas desabrigadas, várias famílias, mas ninguém morreu em Topolândia. Por quê? Porque a chuva chegou 3 da manhã. Então, quando chegou 3 da manhã, quando começou a chover às 2h30, 2 da manhã... os vizinhos já se conheceram, uma comunidade de quase 100 anos ali, eles batiam na porta do outro, vambora, todo mundo saiu. Só que aí vieram tudo no negócio abaixo. Coisas que isso não aconteceu em outras comunidades. Por exemplo, você teve ali Toque-Toque, você teve ali a Barra do Saí, que teve gente que morreu. Sim. Assim. E aí você fala, cara, mas como é que não se prepararam para isso? Mas é óbvio que a prefeitura não se preparou para isso. Como é que você vai também pensar que vai ter 1.000 milímetros de chuva? Esse é o grande problema hoje em dia. Eu sempre trago alguns exemplos. Mais uma vez vamos falar de tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar, existiam 2 coisas assim que eram meio tabus. Primeiro, você nunca dava uma previsão de chuva com 3 dígitos. Por quê? Porque não ia acontecer. Então ali você travava 99 milímetros. Né? Aquilo ali, e realmente aquilo ali funcionou durante, né, décadas, vamos dizer assim. A temperatura máxima na cidade de São Paulo, para a gente fazer uma previsão, a temperatura amanhã em São Paulo chega a 33 graus. Era um absurdo, do absurdo. Hoje em dia chega com 36, 37 graus, assim como a gente troca de roupa todo dia. Naquela ocasião, como você falou, teve pluviômetro que foram 600 e tantos milímetros, quase 700. Do litoral norte, né? Do litoral norte. 9 horas. Em 9 horas. Então, assim, isso lá no começo... Gente, a gente está falando de 25 anos, olha a diferença. Né? A diferença é muito absurda. E assim, lógico que tem sempre aquela discussão, construído em regiões, né, inapropriadas, enfim. Sim, essa discussão é válida, não estou dizendo que não é válido. Mas, gente, 600 milímetros. Se chover 600 milímetros aqui na cidade de São Paulo... Acabou a cidade. A última vez que choveu 100 e tantos milímetros... que eu me lembre assim, né? Deve ter chovido outras vezes, mas eu me lembro, por exemplo, não me lembro exatamente o ano, que deu 140 milímetros em uma noite, madrugada, que acabou com o CEAGESP. Sim. Né? E, pô, a gente tá falando no coração da cidade de São Paulo. Isso aí foi 2020. Foi 20. Não, Quando foi a pandemia? Não, acho que foi bem antes. Foi antes, foi 2019. Foi 2019, né? 2019, eu sei que eu trabalhava no IG, e o IG ficava ao lado do CEAGESP. Então teve gente que foi de trator. Eu trabalhava em frente ao Parque Vila Lobos ali.
Então você sabe ali, foi 2019. Eu lembro que a empresa parou, inclusive a gente até falava que a gente ensaiou para a pandemia, porque logo depois veio a pandemia e a gente teve que trabalhar de casa. Foi um Naquela carnaval. ocasião a gente teve... 2020. Foi 20, né? Porque daí depois veio a pandemia e a gente teve que ficar de casa de porque foi carnaval, teve essa chuva absurda, aí depois no dia 15 de março, fim de semana no dia 15 de março foi quando foi decretada a pandemia. Então, foi bem ali naquele miolinho ali de tempo que rolou tudo isso. Eu lembro que teve gente, inclusive, porque o IG, não sei se ainda hoje era assim, mas ele ficava dentro da empresa brasileira de comunicação, ou seja, a TV Brasil, as TVs estatais que estavam lá. Eu lembro que tinha apresentador que teve que ir de galocha trabalhar e... não sei se foi com um trator, um negócio assim, mas o cara, ficou tudo embaixo d'água o negócio. O IG perdeu computadores na época, assim, a redação ficou embaixo d'água. Na empresa que eu trabalhava, perdeu o carro, né? Porque a água era no subsolo, né? A garagem, e aí perdeu o carro. 100 milímetros. Foi. Exato, então assim, e isso é um novo normal. E puxando até para o mercado, enquanto estava acontecendo tudo isso, esse ocorrido, né, de 100 milímetros aqui em São Paulo, litoral norte, com aquela tragédia toda, era carnaval. No carnaval, o que você vende? Cerveja, água, né, bebidas, né, de verão, né? E isso foi algo que provavelmente foi afetado. Total. Sem contar os absurdos que aconteceram lá em São Sebastião. Teve gente vendendo um litro de água por R$70. Teve isso. Eu vi na minha frente, assim... Era uma coisa de maluco. Quando você tinha uma comunidade de pessoal se ajudando, você tinha gente em bairros mais ricos lá vendendo um litro de água por R$70 para uma família que estava cheia de sede. Assim, as pessoas elas se perderam completamente naquilo tudo. Mas enfim, agora falando um pouco ainda sobre essa questão, né, dos desastres naturais, o quanto que isso pode impactar um mercado, né? Esse é o mercado de seguros. Seu mercado, acho que até mesmo o mercado de carros também deve ser muito afetado por isso, não? Porque você vai perder muito carro, a pessoa, em teoria, se ela não tiver um seguro, ela vai ter que comprar carro. Né? Na realidade, tudo isso termina tendo um impacto no bolso, né? Porque a própria seguradora não vai entrar nisso. Poxa, né? o prêmio de São Paulo é diferente, sei lá, do prêmio de Goiânia, né? Por conta, né, do excesso de intempéries que acontece por aqui. Aqui é absurdo. Aqui a gente normalizou um peladão na Faria Lima, cara. Foi uma coisa qualquer, um dia com uma coisa qualquer. Tem um cara que tá pelado aí na Faria, mas de resto, cara, tá tudo bem. Eu fiquei tentando entender o que foi aquilo. Mas tá tudo bem, assim, passamos reto, a polícia pegou, coitado do cara, ficou maluco, enfim, mas tá bem, tá tudo bem. Eu falei, tá bom. A gente segue assim. São Paulo, né? Mas é bem por aí, esse mercado, né, ele é um mercado, a gente inclusive tá em negociações finais com uma empresa que calcula risco. Né? E, cara, o que não falta são exemplos. A gente falou de vários aqui, né? Se a gente ficar puxando aqui pela cabeça, nesses últimos anos só, a gente tem vários. Um monte. A gente trabalha bastante para o setor de energia. Ali 2021/22/23 choveu assim como há muito tempo não se via. A região de Furnas, sim, né? Que a gente estava comentando Minas. há pouco, várias ruas de café, porque, né, para quem não conhece, o café ele é plantado em ruas, né? Eles são curvas ali que vai aproveitando, fazendo aproveitamento da água e tal. E aí o cara se habituou, né, que, cara, a represa de Furnas ela tá daqui a sei lá quantos quilômetros, né? Então o cara foi entrando com as ruas de... O que aconteceu? Furnas tomou o seu lugar. O que aconteceu? Vários pés de café debaixo d'água. Isso aconteceu ali de 21 para 22. Tinha imagem dos caras de barquinho, assim, passando pelo meio do cafezal. Do cafezal. Isso depois de anos, né? Como eu falei, Furnas não chegava a 100%, havia 11 ou 12 anos. Então esses extremos, eles vêm acontecendo e tudo isso impacta negativamente, né, tanto o mercado de seguros quanto nós, meros mortais que somos, aí, que no fundo, quem consome, né, o seguro e o cara do agro também, porque safras, a gente está vendo com café. Café teve 2 anos muito ruins de safra. Não, a intersafra ele produziu menos. Eu já vi o preço. O preço tá absurdo, tá lá no alto, o dólar também tá alto. E isso não foi só, né, a gente falou, no momento, né, a pauta é café, mas há 6 meses a pauta era o azeite. Né? Daqui a pouco a gente vai falar, a gente está falando do ovo, né, por outro motivo, mas enfim.
Existe essa sanalização. A gente sempre está falando de algum mercado que foi mega atingido pelas condições de clima. O ano passado, a safra de soja, né, sofreu uma baita de uma quebra por conta da falta de chuva em lugares como Mato Grosso, que nunca tinham passado por isso. A gente tem um cliente que é muito legal, né, foi legal para a gente, porque a gente começou a atendê-lo num momento super delicado. Ele estava na terceira replanta ali né, ressemeadura da soja, e a gente, não sei se a gente deu sorte, mas enfim, quando ele contratou a gente, começou a chover. Mas isso assim, ele deveria ter plantado lá em setembro, ele tentou plantar em setembro, tentou em outubro, tentou em novembro, e em dezembro ele contratou a gente. E aí... Foi dezembro que veio a chuva pro cara. Caraca, hein? Vocês têm uns contatos bons com São Pedro mesmo, né, velho? É só contratar. Vocês têm... Gente, vamos rápido intervalo aqui, na volta tem muito mais do BMC New Deal aqui na BMC. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal aqui dessa semana, um papo muito bacana com o pessoal da Notus sobre meteorologia, sobre clima, sobre, enfim, tudo isso que tá dentro, né? A gente tá num momento muito complexo de desastre natural e tudo mais. Isso afeta muito o mercado, né? As pessoas, os empresários vão ficar muito de olho nesse tipo de coisa para conseguir fazer dinheiro, né? Não perder dinheiro. E aí, isso tudo vem de comportamento, né? Comportamento do consumidor, comportamento das pessoas perante a climas. Eles me contaram que tinha umas histórias engraçadas, histórias boas em relação a inseticida. É isso? Como é que é essa história? As pessoas elas saem para comprar inseticida? Como é que é isso? Olha, eu acho que pode ser que alguém goste. De inseticida? Não, de barata. Tomar inseticida? Ah, de barata. De barata? Não. Mas eu acredito que, né, a grande maioria das pessoas, né, ou sente nojo, ou tem medo, enfim. Uhum. Eu tenho uma prima que ela nem entra em casa se tiver uma barata. Então você imagina que... Né? Fecha a casa, entrega para outra, vai embora. Então você imagina o seguinte, se existir um clima que seja favorável ao surgimento das baratas, e nessa que a gente está falando, né, sobre mudanças climáticas, esse clima deve estar se repetindo de forma... E realmente, né, barata gosta de calor, gosta de umidade, né? E existe ali um limiar, 27, 28 graus. A barata que está lá no seu esconderijo, ela sai em busca de comida. Né? Odeio barata. Então, é exatamente nesse momento que você vai lá buscar o seu inseticida, cadê? Putz, acabou porque tem, sei lá, meses que não faz 27 graus. Venceu. E aí você vai para as gôndolas do supermercado. Então, mais uma vez, se o fabricante souber quando que esse gatilho, a gente chama de gatilho do tempo, ele vai acontecer, ele se protege no sentido de fabricar ou comprar no momento certo. Ele não precisa fazer estoque, né? Ou vai fazer o estoque na hora correta. Então, isso nós podemos ajudar, né, com essas informações. Isso vale tanto para o consumidor, né? Então, assim, são vários momentos. Isso vale para todo tipo de segmento. Roupa, né, inseticida para baratas, inclusive. A gente ajuda o fabricante, a gente ajuda ali o departamento de marketing no momento de chegar ali, né, na propaganda. Porque o cara viu a barata, viu a propaganda, lembrou, foi no supermercado X. Existe também um time, assim, desse comportamento, né? Que o Ale até comentou comigo certa vez. Que assim, você vê a barata na sua casa um dia, você vai lá, matou a barata, aí você vê de novo. Meu, acho que é a terceira vez que você... E isso, a gente consegue esse tipo de informação até de forma mais detalhada se a gente tem, inclusive, os dados de quem vende o inseticida. Porque aí a gente pega os dados de venda desse cara, né? Os dados junta com o dado do clima, de temperatura. Ó, aqui subiu a temperatura. Aqui, depois de 3 dias, ele começou a vender mais. Entendeu? Então, existe essa inteligência aí para ajudar. Porque é cíclico, não? O cara, ele vai esquecer inseticida, inclusive, na mesma época do ano. Impossível o cara pensar assim, fez calor, vou comprar 5 inseticidas. Não. O cara, na hora que ele realmente... Opa, ele vai lá no armário, não, já venceu, já acabou. Ele esquece. Mesma coisa um ventilador. A primeira noite que você passa calor, você fala, nossa, é difícil, hein? Aí a terceira noite... Você não vai pagar para ver. E na terceira vez. Você vai comprar um ventilador. Geralmente é na terceira vez. No terceiro passo, o cara se mexe. Existem estudos, né, que dá para a gente pegar os dados de quem vende
os dados da temperatura, ó, a temperatura foi subindo aqui, ó, essas Temperatura, chuva, E aí umidade. temperatura noturna, quanto que foi a mínima durante esse período em que cresceu a venda dele? Ah, aqui uma temperatura em torno de 22 graus durante a noite já faz o cara sair para comprar o ventilador com 3 noites consecutivas acima de 22 graus, entendeu? Então dá para fazer esses estudos para orientar. Tem outras questões comportamentais que, né, são interessantes também, né? Por exemplo, às vezes você passa, a gente está ali próximo da Berrini e tem um monte de barzinho que faz happy hour, de quinta-feira é o dia do happy hour. Sim. Quando tá calor, cara, é entupido de gente. Então você imagina o seguinte, se você falar pro cara, olha, daqui a 3 semanas você se programa, por quê? Porque provavelmente não vai ser só quinta. Na quinta vai explodir de gente, mas quarta-feira vai ser muito quente, sexta-feira vai ser estupidamente quente, e o cara vai ter ali um comportamental das pessoas, né, de ter aquela vontade ali de ficar ao ar livre tomando a sua cervejinha no happy hour por conta do clima. Então calor, isso, né? Também é calculável, né, esse comportamento. Nossa. E tem lados ruins também, né? Quando está muito quente, as pessoas ficam mais irritadas. Então, assim, o índice de criminalidade, ele também, ali, né, existe uma correlação com as condições de clima. É mesmo? Não sabia dessa. Também existe essa correlação. Até por vamos imaginar, por esse fato, as pessoas estão mais ali ao ar livre, elas estão mais sujeitas a consumir álcool, elas ficam mais, elas já estão mais irritadas, elas ficam mais valentes, vamos dizer assim. Então existe tudo. Então, nossa. Pô, países que fazem mais frio são mais seguros? Tô pensando aqui. Se bobear são, hein? Existia uma disciplina, a gente fez faculdade no mesmo lugar, na USP, né? Faculdade beijo pra USP, pessoal a gente manda beijos aqui. Fala uma pessoa aleatória aí. Beijo pro professor Fábio. Professor Fábio, tá assistindo a gente agora. Professor Fábio. Ele deu uma disciplina pra gente que era biometeorologia. Ele é o único biólogo meteorologista, eu acho que talvez do planeta. Gênio. Monopólio. E ele mostrou pra gente, né, na aula dele, que sim, nos países nórdicos, onde é mais nublado, mais frio, o número é muito maior de pessoas com depressão. Aí já vai pra outro. Porque daí outro falta sol, né? Sim. Menos vitamina também, né? Menos vitamina na pele. Eles chamam suicídio de inverno, né? Isso é absurdo. Absurdo. Por isso que o brasileiro é mais feliz, né? Agora tem que colocar, inclusive, um disclaimer aqui. Você, se estiver passando por esse tipo de situação na sua casa, vá atrás de ajuda, tá? Inclusive, é importante. Você não está sozinho nessa. Vá atrás de ajuda. Vá atrás do CVV, por exemplo, Centro de Valorização à Vida, que isso é extremamente importante. Porque muita gente, inclusive, já salvou ligando pro CVV. É maravilhoso. É um serviço gratuito. Você liga, resolve seu problema. Você não está sozinho, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Beleza? Show. É porque você tem que fazer... A Ancine Farm, inclusive, você tem que fazer quando fala desse tipo de situação. Agora... Falando um pouco, inclusive, o brasileiro é mais feliz quando o clima, não. Nós temos um clima bom. Exato. Que coisa de maluco, né? E aí, isso é uma coisa que eu até estava pensando na hora que você estava falando sobre mosquito, porque, em teoria, eu posso estar muito maluco, tá? Eu sou de humanas. Mas, até onde eu saiba, quando você tá com calor, chove, depois da chuva vem mosquito. Sobe mosquito. Se não chove, por que tá aumentando o mosquito? Onde é que tá? Você está mais seco? Por que tá aumentando o mosquito? Por que tá chegando o mosquito lá no Rio Grande do Sul? Alguns últimos trabalhos que foram feitos, né, eles chegaram à conclusão de que a correlação maior é com a temperatura. É lógico que precisa da água, tem aquela, né? Precisa da água para os ovinhos. A água parada, tal, a gente tem que evitar, né? Tem que existir alguma água, né? Mas o grande lance ali é a temperatura. É a mesma coisa, outro exemplo de outro mercado que a gente atua, né? Que é, por exemplo, o mercado de capim, né? Roçadeira. Tá? Então, a grama, o mato, ele só cresce quando você atinge níveis ótimos de temperatura e umidade. Se tiver chovendo de forma ininterrupta, vai crescer mato? Se tiver frio, não. A semente do mato, ela fica ali meio que... Precisa da temperatura adequada para isso. Inerte. Ela fica ali em dormência. Precisa da temperatura. Mas se tiver calor e não tiver nenhuma umidade, também não vai nascer. Concordo plenamente. Né? Mas se tiver aquela combinação perfeita... Então, tudo isso é uma combinação perfeita. Nós estamos num país tropical, né? O que
as mudanças climáticas trouxeram foi a maior recorrência dessas temperaturas, né, que disparam. O principal ponto é isso, porque assim, mas tá seco, por que tá cheio de mosquito? Mas antes choveu. Em algum momento choveu, os ovinhos estão ali, e aí veio um momento ali de temperatura mais elevada, e muito elevada, né? Então isso disparou, esses ovinhos eclodiram e... Mosquito no inverno não tinha antes, mas aí o inverno foi quente. O inverno foi quente. Pois é. Bom, gente, vamos já indo para o nosso final aqui do nosso BMC New Deal. Muito obrigado, inclusive, pela presença de vocês. Última pergunta. Hoje, vocês estão focados aí em tentar atingir empresas de céu fechado, né? Porque o céu aberto, eu entendi que o pessoal está bem de olho nos vocês. Mas o céu fechado, por exemplo, sorveteria em shopping, loja dentro de shopping, essas coisas, o pessoal ainda precisa estar mais ciente dessa área de metrologia? É isso? Olha, eu diria que o mercado, de forma quase que geral, se você imaginar, empresas de bebidas, seja ela qual for, né? Roupas, farmacêuticas, construção civil, né? Seguradoras, bancos, porque o banco, na verdade, é quem vai financiar tudo isso que a gente está falando. Então, assim, eu acho que a gama de mercado ela é gigantesca. Perfeito. São gente, os nossos clientes. Queria muito agradecer vocês, tá certo? Alexandre, conversar com você. Muito obrigado pela sua presença no nosso BMC New Deal aqui. A gente que agradece, né? Nós que agradecemos. E se precisar saber como é que vai ficar as condições do tempo, procure a nós. Perfeito. Desirê, muito obrigado, viu, pela presença. Eu quem agradeço, Rafael. Foi muito legal. Valeu, muito obrigado. Volte mais vezes, inclusive, viu? Pra gente bater mais sobre esse papo, sobre clima. Muito bacana, muito curioso tudo isso. É muito maluco tudo isso, inclusive. Muito legal. Bom, você que nos acompanha aqui no nosso BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra estar com vocês nesse programa aqui de mercados alternativos, né? Sobre todos os tipos de assuntos diferentes passam por aqui no nosso programa. Siga a BMC nas redes sociais, @bmc.news. TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, onde você quiser, a BMC está com você. Você só não vai estar bem informado se você não quiser, porque a BMC está sempre ali com você, inclusive de maneira gratuita. Você também pode nos encontrar nas TVs, né? Claro, Net, Vivo, todo lado. Samsung TV, Pluto, YouTube, enfim, no nosso portal, bmcnews.com.br, onde tem as notícias mais fresquinhas do mercado. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem com muito mais BMC New Deal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!